Olá, queridos irmãos, aqui é o presbítero André Sanches e vamos para mais dúvida hoje. Hoje uma dúvida muito interessante, dúvida na tela. Estamos em uma campanha em minha igreja onde temos que orar de madrugada às 3 da manhã. Eu não sou uma pessoa preguiçosa, mas fui mãe recentemente e tem sido muito difícil para mim acordar esse horário. Isso me deixa quebrada no outro dia. Alguns irmãos me disseram que orar de madrugada é algo poderoso e que devo me esforçar mais, pois a Bíblia fala isso claramente. Me passaram até o texto de Provérbios capítulo 8, verso 17 para ler. Será que se eu orar em outro horário, minha oração não será aceita? Será que Deus não me ouvirá? Muito obrigado, querida irmã. Muito interessante a sua dúvida. A gente vai examinar esse texto de Provérbios e alguns outros textos para a gente determinar. Será que de fato a madrugada tem algo importante para a nossa oração? Vamos então à minha lousa de explicações entender mais desse tema. Vamos lá? Então vamos lá. Texto na tela, Provérbios capítulo 8, verso 17. Estou lendo aqui na versão Almeida Revista e Corrigida. Ela diz o seguinte: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Essa versão aqui, ela tem sido bastante usada pelas pessoas que gostam de fazer campanhas de oração pela madrugada. Mas veja, nós vivemos tempos bem complexos, onde as pessoas, infelizmente, de forma mal intencionada, muitas vezes formulam doutrinas inteiras baseadas em um único texto e ainda fora de contexto. Sabe quem faz isso, por exemplo? Pessoas que dizem que orar de madrugada é uma regra, que você tem que acordar de madrugada. E hoje a gente vai examinar esse versículo e entender o que ele realmente diz. Mas esse tipo de doutrina tem levado muitas pessoas a viver presas em um peso excessivo, em regras que a Bíblia não exige e a fazerem coisas que a palavra do Senhor também não exigem. Basicamente, muitos líderes agem como os fariseus da época de Jesus, fazendo uma série de normas que não estão na Bíblia e que são colocadas para as pessoas somente para pesar a vida delas, e a gente não deve aceitar isso de forma nenhuma. Apesar de a busca ao Senhor de madrugada, preste bem atenção, é sim algo de valor, eu vou explicar isso até o final hoje desse estudo, mas muitos têm dado um valor excessivo, que não é bíblico, a esse tipo de oração, a esse tipo de esforço que é válido em alguns casos, mas não em todos os casos. Por isso, nós precisamos entender de fato o ensino correto lá do texto de Provérbios e de outros exemplos, como o de Paulo e Silas orando ali de madrugada, para que a gente possa compreender o que Deus está querendo realmente falar para a gente a respeito de oração. É para a gente se sacrificar, acordar de madrugada? Não é? Como que funciona isso? Fique até o final que eu vou explicar em detalhes para você. Provérbios capítulo 8, 17. Ensina a orar de madrugada para ter mais poder? Vou explicar isso para você. Antes, inscreva-se no canal. Embaixo desse vídeo tem um botão inscrever-se. Participe da nossa comunidade. Quero lembrar você que já temos mais de 700 vídeos de estudos aqui no canal. E todos os dias de segunda a sexta, 15 horas, tem estudo novo. Então você tem um compromisso marcado com o estudo da Palavra de Deus. Não negligencie isso. Eu quero apresentar para vocês o curso Conheça Sua Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. O único método do Brasil que vai te ensinar a Bíblia inteira em videoaulas, e você ainda terá um professor particular para responder as suas dúvidas pelo WhatsApp, que sou eu. E isso todos os dias. Acesse essa página aqui, veja esse vídeo, tem todos os detalhes para você. E você também pode verificar na nossa página mais detalhes sobre o nosso curso, que é também um projeto de ajuda a missionários, exatamente. Nós temos aqui o objetivo de aprender a palavra de Deus juntos e ainda colaborar com o campo missionário, que é também uma de nossas missões aqui na produção de conteúdos para vocês. O nosso curso já foi feito por mais de 5.000 alunos. Temos também depoimentos aqui na nossa página e, claro, se ficar alguma dúvida, aqui no canto direito inferior você tem ali o meu WhatsApp para tirar dúvidas aqui desse material, ok? Faça parte, faça pelo menos um mês, entre com a gente nesse projeto ambicioso de aprendermos a palavra de Deus de ponta a ponta. Espero por você.
Para você acessar a nossa página com mais detalhes, embaixo desse vídeo tem ali a área de comentários, é só você dar um clique nela, ela vai abrir e ali nós temos então o link do nosso material. Eu coloquei para você também que tem perguntado do nosso curso de Apocalipse, o link está ali também, já está pronto o curso de Apocalipse comentado versículo por versículo. Dizer que orar de madrugada faz com que a oração tenha mais poder só por conta do horário, e ela será melhor recebida por Deus porque você está orando num horário especial. Isso, queridos, é uma grande farsa e eu vou provar isso para você hoje aqui no exame dos versículos. O verso de Provérbios 8:17, lá na versão revista e corrigida, que foi a que nós utilizamos, tem levado muitas pessoas a esse erro interpretativo, porque o tradutor, evidentemente, ele não quis passar esta mensagem que as pessoas estão interpretando. Vamos relembrar o texto, ele diz ali: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Bom, uma das formas mais básicas de interpretação é fazer perguntas para o texto. Observe que alguém está falando aqui no texto que ama. Quem está falando aqui no texto de Provérbios? Quem está dando esta mensagem aqui? É importante entender isso em primeiro lugar. O texto de Provérbios, capítulo 8, de 1 a 36, todos esses versículos, nós estamos tendo ali a sabedoria falando, porque ela foi personificada. O que o autor fez? Ele pega a sabedoria e transforma ela numa espécie de pessoa e ela começa a conversar e a dar instruções, como se fosse de fato uma pessoa. A sabedoria ali fala diversas coisas nesses 36 versos, mas no versículo 17 especificamente, ela fala sobre as pessoas que se empenham em buscá-la. Por quê? Porque a amam de todo o coração. Essas pessoas, então, que se empenham em buscar a sabedoria, vão achar. Então, quem ama a sabedoria será amado por ela. Essa é a primeira coisa que a gente precisa destacar. A segunda coisa é a palavra hebraica que é utilizada ali, que é sacar. Significa procurar, buscar, procurar cedo ou sinceramente. Então observe que o objetivo ali do autor que compôs esse provérbio é mostrar que a sabedoria está dizendo, olha, quem me busca de coração, sinceramente, e aí a ideia de buscar cedo, né, que tem a ideia de empenho, quem age dessa forma, então, vai encontrar a sabedoria. O texto em nenhum momento ensina que devemos obrigatoriamente sempre orar de madrugada. O texto não vai dizer isso, que isso é obrigatório para que a oração tenha mais poder. E nem que as orações de madrugada tenham resultados mais positivos do que orações em outros horários. E a gente vai continuar examinando agora a partir da vida de Paulo e Silas e depois eu quero mostrar mais alguns exemplos interessantes para você dentro da Bíblia. Agora vamos examinar então esse caso interessante. Paulo e Silas oraram de madrugada? Olha só. Para dar mais força ao argumento de que orar na madrugada teria mais poder, um dos exemplos mais citados é a oração de Paulo e Silas. Observe bem em Atos capítulo 16, versículo 25, que o texto diz que por volta da meia-noite, o que acontece aqui? Paulo e Silas, que foram presos ali por pregar o evangelho, por demonstrar o poder de Deus, eles oravam e também cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. O que aconteceu depois desse momento de oração, de louvor desses homens de Deus? O resultado dessa oração é um grande terremoto. As portas da prisão se abriram e o carcereiro veio a se converter em seguida. Isso está lá em Atos capítulo 16, verso 25. Então houve um resultado bastante poderoso a partir dessa oração. Mas, evidentemente, que esse texto também não ensina que orar de madrugada seja uma regra para que a oração tenha mais poder. Até porque, se a gente fosse levar o pé da letra, meia-noite não é basicamente ainda a madrugada, ok? Então, somente se você for considerar que essa oração se estendeu mais, é que a gente poderia considerar isso. Mas esse nem é o melhor argumento. O melhor argumento é que o texto é apenas descritivo. O que significa isso? O texto está descrevendo o que ocorreu conforme ocorreu. O texto
texto não está falando, ensinando, demonstrando que todo mundo que ora meia-noite vai receber, né, os seus pedidos ali, vai receber um sim, vai receber um milagre, vai receber uma grandeza de Deus e que somente neste horário isso vai acontecer. Ou que a oração em outros horários não terá o mesmo poder, e é o que eu vou mostrar para você agora. Agora eu vou te mostrar que na Bíblia Sagrada eu pesquisei diversos exemplos e a Bíblia mostra pra gente que orar em qualquer horário é a mesma coisa que orar em madrugada. Ou seja, não importa o horário para Deus. A Bíblia afirma que Daniel costumava orar 3 vezes por dia, conforme está em Daniel 6:10. Ele até poderia orar numa dessas 3 vezes de madrugada, mas orava também em outros horários, como fica claro lá no contexto, inclusive das pessoas presenciando e achando ruim que ele orava ao seu Deus. Mas tem mais exemplo. Moisés orou pelo povo provavelmente de dia, pois o povo estava acordado. Observe que interessante o texto de Números 21:7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes, né? Aquele caso das serpentes abrasadoras. Então Moisés orou pelo povo, ali mesmo, de dia provavelmente. Ana orou pelo nascimento de Samuel, também de dia, pois havia movimentação de culto ali em Siló, no local de adoração, conforme está em 1 Samuel 1, versículo 10. Mas não é só isso. Ezequias, após receber a notícia de que morreria, não se importou com o horário, orou imediatamente ao Senhor, conforme está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 2. Tem mais exemplo para você. Jonas orou dentro ou de dentro do peixe que o tragou por causa da sua desobediência. Dentro do peixe, não tinha como Jonas saber se era de dia ou se era de noite. Ele apenas orou, conforme está Jonas, capítulo 2, versículo 1. Mas tem exemplo também nos Salmos. Observe Salmos capítulo 5, versículo 3, onde o salmista diz: de manhã, ou seja, no começo do dia, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Observe então que o salmista exemplifica que ele ora ali no início do dia e tem fé, esperança no agir de Deus. Bom, esses são apenas alguns exemplos que eu pesquisei para você e que mostram que Deus não se importa com horários. Sabe com que Deus se importa? Que a gente ore sem cessar, que a gente o busque de todo o coração, como diz Provérbios 8:17, na busca da sabedoria. Uma busca intensa, sincera, esforçada. Esse é o foco da Bíblia. O horário em que isso é feito, pouco importa. Pessoas oraram com sucesso na Bíblia de madrugada e também de dia ou de noite. Agradaram a Deus orando em diversos horários. Algumas pessoas gostam de orar na madrugada, por exemplo, pelo silêncio, pela tranquilidade que encontram. Eu, pessoalmente, gosto de orar ali no finalzinho da madrugada. Eu gosto de acordar bem cedo e, de fato, esse silêncio, essa tranquilidade me atrai muito, me dá ali um cenário, um horário bem gostoso para orar com mais tranquilidade e sem interrupções. Outras pessoas fazem propósito com Deus de orar nesse horário como uma forma de se esforçar mais. Isso é positivo. Outras pessoas preferem orar em outros horários, de dia, quando chegam do trabalho, na hora do seu almoço. Você pode orar em qualquer período do dia, segundo a Bíblia. Nada te impede também de fazer um propósito, ok? De orar de madrugada. Isso não é proibido pela Bíblia. Isso é sempre entre você e Deus. Você combina, você trabalha a sua comunhão com Deus. Mas eu e você não podemos, colocar essa questão de orar como uma regra ou como uma lei bíblica. Todas as pessoas são totalmente livres para orar em qualquer horário. A única coisa que nós temos como regra é: ore ao Senhor, tenha comunhão com Ele, derrame a sua vida na sua presença, se esforce em buscá-lo. Isso tudo está na Bíblia. O horário
Depende de você, pode se organizar da melhor forma possível. Quero lembrar você que quer avançar nos estudos bíblicos, que aqui embaixo tem um link da nossa página com todos os detalhes do nosso projeto missionário e de estudo bíblico. E eu quero falar aqui para você de mais um vídeo interessante que eu fiz, que é, será que tem problema orar de bermuda, descalço, deitado e até tomando banho? Será que a minha oração não vai ser ouvida? Eu vou explicar tudo para você nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui, até o próximo. Fica com Jesus.